Olá, mulher querida! Seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher. Estamos aqui muito felizes. Esse é um projeto que já tem abençoado centenas de mulheres há 2 anos. Amém. E agora virou podcast e pode ir muito além. Então já te convido a curtir esse episódio, a compartilhar com suas amigas. O tema de hoje é muito, muito quente. E a convidada maravilhosa. Estamos aqui hoje com a nossa querida, amada amiga e terapeuta, Raquel Viotti. Olá, queridas. Um prazer estar aqui. É muito bom te receber aqui. Raquel Viotti, que é uma psicóloga, terapeuta familiar, 17 anos de experiência, esposa do Daniel, mãe do Gabriel, e tem muito a contribuir conosco. E também da mentoria, né? Sim, muito obrigada, primeiramente. É um prazer, assim, estar aqui com vocês. O convite veio e eu fiquei, assim, realmente muito honrada de poder estar aqui com vocês. E a minha caminhada, assim, é longa e diversa, né? Assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei com a psicologia organizacional, mas desde que eu saí, eu trabalho com pessoas, seja no crescimento, desenvolvimento e na terapia clínica também, né? E eu sou muito honrada de poder liderar um grupo de terapeutas através de um grupo de discussão de casos que já fez 3 anos. Então, a gente cresce junto e a gente tem feito esse trabalho juntas, né? Eu sempre digo que o trabalho do terapeuta, do psicólogo, ele costuma ser muito solitário. E através desse grupo nós criamos uma comunidade, né? Gente, eu tenho a alegria de participar desse grupo que a Raquel conduz. É um grupo de supervisão e discussão de casos riquíssimo. E a Raquel é uma pessoa especialíssima para mim, uma pessoa que, inclusive, já me atendeu muitas vezes quando precisei. E é extremamente madura, competente, tem muito a contribuir. E o nosso tema de hoje é um tema fantástico. É criança forte, adulta frágil. Fortíssimo, né, Raquel? Muito Tinha que ser forte. você. E para começar, a nossa primeira pergunta é: quando você escuta essa expressão, criança forte, o que ela desperta em você? Principalmente, Clinicamente assim. ou pessoalmente, né? Assim, é engraçado que eu falei muito sobre isso num projeto que eu comecei para mães. E eu contei isso para elas. Eu estava lá na minha igreja, a gente estava com um grupo de mães e eu falei para elas que como me assusta e me preocupa quando eu escuto: nossa, meu filho não dá trabalho nenhum. Nossa, lá em casa parece que nem tem criança. Nossa, ela é muito forte, ela faz tudo, ela resolve tudo sozinha. Nossa, o coração da terapeuta assim chega, treme, né? Então, para nós que conhecemos, que entendemos o desenvolvimento da infância, da adolescência, como chegar numa vida adulta saudável, a gente entende a importância da infância. E quando a gente escuta isso, criança forte, a gente sabe que é um deslocamento, que é algo que não é para acontecer. Uma característica da vida adulta foi deslocada para a infância, né? Não faz sentido que uma criança saiba regular suas emoções, não faz sentido que uma criança saiba resolver problemas, não faz sentido que a criança tenha mais responsabilidades que, às vezes, até os seus pais. Então, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali para trazer a criança para esse lugar, mas não era o natural. Se ela tivesse no seu desenvolvimento funcional, ela não seria essa criança forte, boazinha, quietinha demais. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu estava em atendimento com um casal e essa era a fala deles. Né? Tava com muita crise no casamento e eu perguntei, né, da filha, a gente faz o genograma: como é que tá sua filha? Não, tá ótimo, minha filha não dá trabalho nenhum. Minha filha é um anjo. Aí eu quieta fiquei. Vamos resolver as questões do casamento. Sim. O que acontece? 3, 4 sessões a gente já melhorou bastante o casamento, que é raro, tá? Mas acontece. Quando a gente consegue resolver, o casal volta. E a filha emerge. A filha é a queixa agora. A filha virou a queixa. A minha filha não me obedece, a minha filha está fazendo birra. Falei, nossa, mas chegou tarde essa birra, né? Tá com 4 anos, não deu birra até hoje, queridos. Vocês estão... Calma. Agora vocês estão com 2 anos de atraso, né?
E aí eu instruí eles a respeito do que estava acontecendo naquele sistema. A crise do casal não deixava espaço para a criança ser criança, né? Então assim, é isso. O sistema puxa a criança para um lugar que não é dela. Então, quando eu escuto isso, a gente já pode mapear aí o tipo de sistema. E que tipo de sistema familiar costuma produzir essa criança? Perfeito. Como eu já falei, crise no casamento é uma delas. Sistemas sem fronteiras não tem clareza de papéis e responsabilidades, de quem é quem naquele sistema. Por exemplo, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E sistemas com alto grau de ansiedade. Salvador Minuchin falava muito da ansiedade do sistema. Os sistemas muito ansiosos são sistemas trabalhando com a crise, trabalhando com o conflito, né? E eles se unem através do conflito. Então, a forma como eles têm de ficar juntos é através do conflito. Então, esse também é um sistema que produz esse tipo de criança. Porque muitas vezes a criança ela vai ter que ser a pessoa que vai tentar apaziguar o conflito. E aí ela já começa, se torna muito boazinha, se torna muito forte. Ela não pode adicionar ao conflito que já está acontecendo, não tem espaço para ela. E ela muitas vezes vem para resolver. E até dando o exemplo da minha família, isso é natural das crianças, tá? Sim. O meu filho, ele não vive num ambiente de muitas crises, de muita briga, mas ele quer cuidar. Existe algo dentro dele que quer cuidar. Tanto que outro dia apareceu uma aranha lá em casa, ele matou. Ele falou, eu defendi você, mamãe. Protegi você, mamãe. Bonitinho. E aí, o que os pais bem orientados fazem? Nesse momento, não deixam que ele entre nesse lugar. Então, naquele momento, eu falei, filho, obrigada que você matou a aranha pra mim. Mas a mamãe também consegue matar. Se ela precisar, ela consegue, mas obrigada. Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que existe algo que vai puxando as crianças para esse lugar e os pais maduros não vão permitir. Então, assim, você deve estar pensando, poxa, às vezes meu filho tenta cuidar de mim, será que eu estou vivendo um ambiente de crise? Será que eu estou num sistema ansioso? Não necessariamente, mas o que você pode fazer para devolver o seu filho ao lugar dele? Né? Se manter forte também, não pode deixar que eu sei cuidar de mim. Ou às vezes quando ele fala que vai me defender, eu falo, não, quem me defende é o seu pai, pode deixar que ele me defende. A gente vai orientando de uma forma bem amorosa, né? Sim. Mas a criança já tem essa tendência a ir para esse lugar, por amor. Sim. Porque ele quer demonstrar o cuidado e o amor que ele tem por mim. Mas eu não posso permitir. Ou seja, eu preciso ser uma adulta madura para permitir que meu filho seja criança. Exatamente. Né? E aí a gente não pode deixar de falar aqui da tal da filha parentalizada. Raquel, fala pra gente sobre essa filha parentalizada, que a gente sabe é um termo técnico, mas a gente vai explicar exatamente para você o que é. E muito provavelmente muitas mulheres aqui vão se identificar com essa filha parentalizada. Exato. A filha parentalizada é o filho que exerce um papel parental, seja em relação aos pais, seja em relação aos irmãos. Então, qualquer filho que esteja exercendo um papel que deveria ser dos pais, de cuidado, de preocupação, de tarefas da casa, porque é muito legal que os filhos contribuam com tarefas da casa, mas se você, quando criança, se você não cozinhar, ninguém come. Foram inteiramente responsáveis. Você é inteiramente responsável por isso. Se você não limpar, ninguém limpa. Não, aí isso já é, novamente, um deslocamento. O que deveria ser do seu pai, da sua mãe, se torna um papel de uma das crianças, às vezes de todas as crianças, dependendo do sistema. Então, essa é a definição de filhos parentalizados. E isso é uma preocupação para a gente, porque isso causa muitos danos, né? Uma criança que foi parentalizada, se você se identifica nesse papel, a gente sabe que na vida adulta você vai ter algumas dificuldades, né? Sim. E aí já tem algumas dificuldades previstas, né, para essa filha parentalizada. Que a gente já consegue mapear rapidamente, né, pela experiência clínica. A gente já vê esse tipo de perfil de mulher que vem com essa força muito grande, esse ímpeto, né, de resolução, de salvação, de achar que é mais necessária do que de fato é. A raiz está aqui nessa parentalização, né? De que faria diferente, né? E melhor. O tempo todo. Né? Poderosa. Poderosíssima. Eu faço diferente, porque
porque, né? Se eu estivesse no seu lugar, só eu sei fazer, ela não sabe fazer. E você falando até do sistema, né? Como a gente vê mães, inclusive pais, né, que acham bonitinho, né, que fala assim, ela é maravilhosa, ela cuida da gente, ela cuida de mim. Eu chego cansada, ela vem fazendo um monte de coisa, perguntando se eu preciso de ajuda. Elogiam, reforçam, admiram. Reforçam. E aí é que a criança fica nesse lugar, né? Fica nesse lugar. Exatamente. Aí fica mais difícil ainda de você movimentar, de você sair desse lugar. E é perfeito, é exatamente o que acontece. A cultura e as famílias, elas premiam esse tipo de comportamento. Ai, ela é tão boazinha, ela não faz nada de errado, ela cuida da gente, ela resolve isso, ela resolve aquilo. E aí, o que isso gera? Isso gera que eu serei amada, validada e reconhecida nesse papel que cuida, eu preciso cuidar, eu preciso resolver problema, eu preciso ser focada em performance. O que eu faço é mais importante de quem eu sou. E aí nós temos aí a ferida mais profunda na identidade da mulher. Verdade. Você é valorizada pelo que você faz ao invés de quem você é. Essa é uma ferida na identidade forte, gravíssima, né? Eu particularmente vivi isso. Muito. Eu fui uma filhinha parentalizada, eu fui uma filha boazinha, não dava trabalho, era responsável. A única coisa que eu fazia muito era chorar. Eu chorava por todos, porque a minha família também é muito pragmática. Então, eu sentia por todos. Mas eu era muito boazinha, muito conforme, né? Tudo que era necessário. E aí, depois, eu venho, né, há anos trabalhando essa autonomia emocional, nesse sentido, porque é o que você falou, né? A criança forte vai produzir uma adulta emocionalmente frágil. Isso, emocionalmente frágil, com exterior forte. Exterior forte. Com uma fachada Eu dou de conta. muita força. Eu mato no peito. É a super-heroína. Eu consigo, eu realmente consigo. Mas o sofrimento, o custo emocional disso é muito alto. É muito alto. Né? Então, eu vivi isso na pele e hoje é o que eu mais vejo na clínica. Porque a gente atrai também muito do que nós somos, né? Na nossa história clínica. Roberto, eu digo muito mais do que isso. Eu acho que foi um movimento que aconteceu historicamente falando. Porque o declínio da estrutura familiar vem acontecendo, a mãe sai do lar, a mesa desaparece e os filhos começam a se tornar adultos mais cedo. E isso a gente vê não só emocionalmente falando, mas até biologicamente falando. Hoje, não só a adolescência é precoce, mas a puberdade é precoce também, porque a adolescência é o desenvolvimento emocional da fase. A puberdade são os desenvolvimentos hormonais, é o que é biológico acontecendo. E os dois estão acontecendo mais cedo do que esperado. Então existe um ambiente hoje cultural, existe um movimento que espera das crianças muito mais do que deveria. Então, hoje, e uma pessoa me perguntou, o que faz uma pessoa ir parar no seu consultório? Qual o maior problema que você enxerga, né? Aí eu falei parentalização. Parentalização. Assim, em primeiríssimo lugar, hoje, o que faz com que as pessoas sentem na minha cadeira com depressão, com ansiedade, com problemas no casamento, agora eu não consigo ser mãe, eu sou tão mãe do meu sistema de origem, eu não consigo ser mãe do meu filho, eu não consigo brincar com a minha filha, eu não consigo, agora eu preciso de mãe também, eu quero ser pequena para o meu filho cuidar de mim. E aí, o que acontece? A história se repete. E aí é uma mulher cansada, sobrecarregada, insatisfeita, frustrada, né? Porque tanto eu dou e pouco eu recebo, ninguém me vê. Eu sou tão poderosa que as pessoas acham que eu tô sempre bem. Quando vai ser minha vez? E eu alimento esse ciclo perigosíssimo, né? Muito feio. E daí são duas crianças, né? Exato. É a mãe. A mãe, criança, ali gritando, ferida, pedindo quem vai cuidar, e a filha, né? E aí uma não consegue perceber a outra, de fato, no papel, né? E ser boazinha tem um custo muito grande, né? A verdade é que o custo é você mesma. O custo é a sua autenticidade. Sua identidade. É um perigo. Eu acho um perigo. E eu amo cuidar desse tipo de coisa.
esse episódio está especial, porque é um assunto que eu amo. Eu vivi na pele e hoje é o que eu mais contribuo com mulheres e eu vejo o quanto isso é perigoso, né? E aí não tem como também a gente sair da parentalização e não falar da codependência, né, Raquel? Porque a criança parentalizada, ela normalmente ela é uma adulta, como a gente está falando, com um exterior forte, salvadora. E o que é a definição de codependência? Para você nunca mais esquecer, né? Assim, para ficar gravado. É uma pessoa que precisa que os outros precisem dela. Que gera necessidade. Sim, exato. Que eu preciso que você seja doente, fragilizada, para que eu possa cuidar de você. Então, todo o meu prazer na vida é cuidar de quem está bem fraquinho, bem doente, mas também reclamar desse bem fraquinho, bem doente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou casar com um homem infantilizado, que talvez não coloque nem a própria comida no prato. Hello, vamos lá, é isso mesmo, que eu não tô falando do que eu tô inventando, tá? E vou reclamar dele, mas qualquer coisa que ele tente fazer por ele, eu não vou deixar. Qualquer coisa que ele tente fazer com a própria cabeça, pensando do jeito dele, eu não vou deixar. Então, cria um desequilíbrio nas relações. Porque eu preciso que você seja pequeno, mas eu tô sempre reclamando, ninguém me vê, ninguém cuida de mim. Então, existe essa dualidade. Eu preciso que você precise de mim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um desejo inconsciente, eu tenho uma questão lá dentro que é, eu quero muito que seja a minha vez, eu quero muito que alguém faça isso por mim. E vira uma cobradora também, né? Porque eu faço, cobro e digo, eu faço tudo por você. E uma cobradora pesada. Pesada, e você não valoriza, você não me elogia, porque vive em busca do elogio, né? Da validação o tempo inteiro. E como isso é perigoso? É porque o adulto codependente, que gera dependência, no final das contas, ele está buscando o que ainda faltou para ele na infância. Ainda falta, o tempo todo. Só que a rota é mais longa. Né? A rota é, eu vou fazer por ele, eu vou me sacrificar, eu vou dar tudo de mim. Eu esqueço das minhas necessidades, eu só olho para o outro. Eu vivo em função disso, eu me canso. No fim das contas, o que eu quero? Amor, validação, pertencimento, conexão. Então, aquilo que eu não recebi lá, eu ainda estou aqui na ilusão de conseguir aqui com esse sacrifício. E que, na verdade, se torna um peso. Esse caminho nunca vai te dar o que você está precisando. Nunca. E aí tem outra expressão para a codependência que é mais recente, de um ator, Gabor Maté, que ele chama de codependente, ele fala, é o autoabandono. É verdade. A pessoa que se abandona total e completamente, né? E que fica sempre na expectativa de que algum dia alguém vai cuidar de mim. É refém. E fica refém desse ciclo. Então, o codependente é isso, ele se abandona pelo outro, mas no fundo ele precisa ser cuidado, amado, visto como você falou. Então, o que a gente precisa? A gente precisa identificar esse padrão e agora existe uma palavra que a gente usa, que também é um termo técnico, quando a gente identifica esse padrão, nosso primeiro passo é a reparentalização. Sim. Você precisa entender que você teve pais, volta para o seu lugar de filha, e agora, você vai cobrar dos seus pais a parentalização, a dívida? Não. Eu brinco. Gente, essa dívida com 18 anos prescreveu. Acabou. Não tá no Serasa, tá em lugar nenhum. Prescreveu. Acabou. Ou você assume, ou você vai passar a vida inteira como uma vítima pedinte. Quem resolve? Raquel, não foi um problema que eu comecei. Ok, mas quem vai resolver é você. Então, aqui é extremamente conveniente o trabalho de reconexão com a criança. Porque a reparentalização é parte do processo de acolhimento dessa criança que ainda habita dentro de mim. E de legitimação da dor, da falta. É real, doeu, faltou. Mas e agora? Quem vai dar o que você precisa? E aí, então, a gente faz esse processo de volta para nós mesmos. Um caminho de volta, né? Um caminho de volta para a essência, para aquilo, quem você é, quem você veio para ser. Amém. E a gente vê muito também as pessoas que costumam falar, né? Quando que minha mãe vai sair do lugar de filha para eu poder ser filha? Né? E não tem como. Ela não vai sair. Não é. Né? Não é sobre o outro, não é sobre mim. É sobre mim. Né? Pode ser que eu voltando para o lugar de filha, ela assuma o papel de mãe. Assuma. Mas não cria expectativa. Mas eu vejo isso muito acontecer. Mas a gente vê. A gente vê que é quando a filha volta para o seu lugar,
ela também dá espaço para a mãe ser mais mãe. Talvez não vá ser a mãe que você idealizou nos seus sonhos, na sua fantasia. Mas eu vejo que as mães também podem ocupar mais esse espaço. Vai equilibrando, né? Mas eu não gosto de criar expectativa em ninguém. Porque existem mães com problemas mentais. Existem mães, assim, muito comprometidas. Então, a gente não cria expectativa em ninguém. A gente não faz esperando isso. Até porque não dá mais tempo. A ferida causada na criança de 8 anos, eu não vou suprir agora. Eu não vou... Se a sua mãe for a mãe perfeita, hoje em diante, vamos supor, aqui, estamos em 2025. Virou 2026, sua mãe é perfeita. É maravilhosa. A mãe idealizada, dos sonhos. Dos sonhos. A criança ainda ficou sem mãe. A dor tá ali. Essa história é sua. Então, não tem como assim, mas e se é a minha mãe? E se é sua mãe? Nada, querida. Acabou. Não vai. Não vai. O que aconteceu, já aconteceu. Se o hoje estiver melhor, ok. Mas a gente vai voltar lá atrás para resolver o que aconteceu. A gente não abre mão desse processo. Porque a gente tem que voltar na criança. A gente tem que entender o que aconteceu. Ela tem que entender o que os pais, né, são para ela agora. Pai é pai, mãe é mãe. Quem eu sou nessa história. Isso. E eu agora assumo a responsabilidade de me acolher. Eu sou adulta que eu esperei tantos anos. Sou eu. Quem vai te salvar agora? Você. Sou eu. E quando você falou do Gabor Maté, dessa definição dele, que eu acho muito interessante, codependência é autoabandono, eu acho fantástico. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar que aqui vai ter um espectro de codependência. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas mulheres que têm esse padrão, mas que se cuidam. Aquela mulher que vai na academia, que faz massagem. É verdade. E que acha que está se cuidando só porque dedica algumas horas na semana a si mesma. Só que, na verdade, a gente está falando aqui de um autoabandono emocional. De você não ter permissão de sentir, de se reconectar com você, de validar as suas necessidades, de ser frágil, vulnerável, de pedir ajuda muitas vezes. Então, não é só sobre estar na sua agenda para ir na academia. Não. É muito além disso. É você fazer as pazes com quem você é. É você poder lidar com todas as suas partes e ficar bem com isso. Porque as mulheres estão se enganando com essa história de agenda e academia. Concorda comigo? E o skincare, e performance, e a unha tá feita. Todo. A unha, eu tô malhada, eu tô performando. E é o vício que entra, e onde há vício, há dor. É verdade. Né? A gente precisa olhar para isso. O vício tem dor, mas acha que tá tudo bem. E quando você vai olhar, né, as camadas ali... E essa mulher, ela só vai, talvez, olhar para si quando vier o sintoma. Quando vier o sintoma. E sabe o que eu tenho visto muito? Mulheres na meia-idade, climatério. Numa crise profunda de identidade. Porque passaram anos e anos e anos trabalhando muito, produzindo, entregando, sendo boas profissionais, ganhando dinheiro. Mas, de repente, vem o climatério. E faz essa mulher questionar tudo. E eu amo essa crise da meia-idade. Como eu acho ela proveitosa. E as mulheres querem fugir disso. Por quê? Porque o que eu sinto me incomoda. O que eu faço com esse desconforto, com essa dor? Eu não sei. É porque eu não sou permitida a sentir, né? Por isso que eu falo, o mais importante é eu valorizar e tem que ter espaço nas minhas relações e no meu mundo para o meu sentir, pensar, agir. E falar. É maravilhoso. Então, se numa relação eu não posso falar o que eu quero, o que eu estou sentindo, tem alguma coisa errada. Então, assim, qual o termômetro? Vamos lá, qual o termômetro? Eu posso sentir, eu posso pensar por mim mesma, eu posso falar e agir por mim mesma? Tem espaço nas nossas relações? Porque eu digo assim, não tem que ser sempre uma opção. Se você está numa relação onde o seu não, um não que te protege, não é uma opção, já é uma relação tóxica, já é uma relação abusiva. Eu nunca vou esquecer que você me disse essa frase numa sessão de terapia. E eu botei no espelho. E nunca mais eu esqueci. E hoje eu estou praticando isso. O não precisa ser uma opção. Não precisa ser uma opção. Se já não temos a opção do não, a relação já é perigosa. E às vezes, a verdade é que a tóxica é você. Exatamente. Porque você é essa mulher codependente, controladora, rígida, crítica. E você é a tóxica nas suas relações. Porque a gente adora falar que o outro é tóxico, né? Mas a codependente se torna uma mulher tóxica. É maravilhoso, né? Você é tóxico. Como você... E aqui, euzinha, não olha pra mim, não. Tô vivendo. Amada, eu sinto muito, mas às vezes a tóxica é você. Exatamente. O não falar não gera um ambiente na relação
que vai trazer essa toxicidade. Então, começou também com você. Então, é isso mesmo. O não tem que ser uma opção. Se você está numa situação que você fala, se eu falar não, eu vou perder a pessoa, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a admiração, o que está acontecendo? Vamos rever. Porque o não tem que ser uma opção e ele é uma frase completa. Ele tem verbo, ele tem sujeito, ele tem tudo. O não ponto é frase completa. Porque uma das coisas que eu aprendi vivendo em outras culturas, porque eu morei muitos anos fora, o não para eles é uma frase completa. No Brasil, não. É um não né? com 50 parágrafos. É um livro inteiro que a pessoa tem que ficar se justificando. Não, assim, eu aprendi, hoje eu vivo em muita paz. Não quero. Eu falo assim, o não é a primeira parte. O não quero é quando você está muito sarada. Quando você está muito curado, você fala, não quero. Você não dá desculpa, você não mente, você não sai pela tangente. Ai, não vai dar, eu queria, mas não vai dar. Não quero, eu acho isso libertador. Ai, é não tão maravilhoso. posso. E é tão poderoso você poder confiar numa pessoa que fala não quero. Porque quando ela diz que quer, ela quer realmente. Ela quer. Ela está afim. Ela está afim. O seu sim para estar aqui conosco hoje, para mim, foi uma alegria. Porque eu te conheço, eu sei que você tem autonomia. Então ela falou, eu quero, que alegria, vai ser ótimo. Então é um quero genuíno. Genuíno, exato. E assim, a gente valorizar isso nas relações, né? Então isso tem que ser mais importante, assim, hoje a relação que eu sei que pode trazer mais sofrimento para as mulheres é o casamento. É verdade. Então, ter essa possibilidade dentro dos casamentos de falar um sim genuíno e um não genuíno dentro... Sem medo. Dentro de uma relação que existe organização, que existe comunicação, negociação, isso é muito valioso. Isso é ouro. Isso é ouro. O limite ele esse protege. é o nosso objetivo. O limite protege a gente. Então, assim, saber dizer não é tudo. É verdade. Né? Não Mas, quero. para isso, precisamos desconstruir a ilusão da filha parentalizada que acreditou que tem que estar disponível para tudo e todos para ter valor. Então, o nosso ponto aqui hoje do limite é sobre nós mesmas. Porque é difícil para você dar limite, às vezes, e falar eu vou deixar aquela pessoa colher as consequências das escolhas dela. Porque você quer controlar tudo. Você Você quer gerar necessidade. Você quer salvar. Porque você fala, não, eu sei o que é melhor para aquela pessoa. E às vezes assim, a gente até sabe, né? Vamos falar de verdade aqui? Que às vezes a gente vê o marido indo para um caminho e fala, pronto. Eu olho e falo, ok, né? E tudo bem. Mas eu não sou a terapeuta dele. Não sou. Mas eu consigo falar, amor, eu não acho que vai dar certo, não acho legal. Se for alguma coisa importante, a gente vai sentar e negociar e a gente vai ver. Se é uma coisa que é dele, pra ele vai resolver, eu falo assim, eu acho. Eu ainda sou muito, amor, eu acho. Se ele resistiu, acabou, vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida. Eu casei com um homem adulto. Eu faço questão, assim, de reforçar isso nele. Amor, eu amo que você é adulto, porque eu não vou cuidar de você. Glória a Deus. Então, assim, você cozinha, você faz sua mala, você resolve sua vida, isso. porque... Mas ter uma relação equilibrada, onde você dá, mas também demonstra que precisa receber, é para pessoas maduras emocionalmente. Né? E esse é o ponto da codependente, essa necessidade de ser sempre maior, né? De ser sempre grande, de ser sempre a que dá as cartas. E aí isso vai gerar um outro ponto que é crítico e é muito atual, que é o burnout. Não tem como não falar de burnout num episódio como esse, concorda? Por isso que eu falei, quando o sintoma aparecer. Por isso que eu falo que essas pessoas aparecem no consultório necessariamente, porque o sintoma aparece. O sintoma vai aparecer, é uma questão de tempo. Agora tem um ponto aqui também, que também tem um não, né, do limite e tudo, mas também tem o você não falar não por medo de perder a relação, de perder a pessoa. Por quê? Por conta do apego inseguro na infância. Então você cresce, né, hipersensibilizada, sensível, achando que se você disser não, você perde a pessoa. E ela vai sair da sua vida. Aí eu acho que vale falar da moeda da codependência, né? Que é o lado da frágil. Aqui já é a mulher frágil. Que é a frágil. Né? Muito já sensível. Vulnerável demais. Exatamente. Que é dependente e de um pequena. lado, salvador, eu dou conta de mim e de todos. E do outro lado, realmente uma fragilidade. E quando ela se vê, às vezes, no meio de um divórcio, não sei quem eu sou agora, porque eu fazia tudo.
quantas vezes isso também foi uma questão. Eu não sei quem eu sou sem o meu marido, porque eu cuidava dele, né? Então, assim, a frágil agora, ela vai se mostrar quando vier o sintoma, ela consegue, de repente, acessar isso. Por isso que eu celebro o sintoma, É, gente. é. Eu amo o sintoma. O sintoma é O maravilhoso. sintoma salva. Ele vem. E as pessoas brigam com isso, com a dor. Querem voltar para o automático, querem sair da dor. Calma, porque olhar vamos capitalizar isso. Para a dor dói. Porque dói. né? E aí dor você dói. não dá conta. A dor dói. E ninguém me ensinou o que fazer com isso. Então, Porque isso assim, é papel dos pais, né? Lá na infância, ninguém me ensinou. O que eu faço com a minha dor? Como eu vou lidar com as ela? minhas emoções? Melhor deixar numa caixinha Quietinha, quietinha. Só que o sintoma vem. O burnout vem. Exatamente, as crises vão aparecer. E quando essa pessoa pede ajuda, a gente pode, então, ir lá na criança. E aí eu vejo assim, ó. Existem duas coisas que eu já falei aqui, que eu vou formalizar, né? Que é a adulta, ela vai ser hipervigilante e com foco em performance. Né? Olha aí, profissionais do mercado altamente Exato. capazes, competentes, mas que no fundo ainda estão na ilusão da salvação. E aí o outro lado da moeda, né? Então eu sou a salvadora, hipervigilante, eu sei tudo que está acontecendo, eu estou controlando tudo. Poderosa, performance. Do outro lado tem, ninguém faz isso por mim. Ninguém me vê. Muita solidão. Muita solidão, exatamente. E uma busca encontrar fora de mim a resposta para isso. Tempo todo. Que se a gente avaliar o desenvolvimento emocional do bebê até o adulto, vou resumir aqui para vocês, tá? O bebê, ele realmente não sabe quem ele é. Ele precisa do outro para se autorregular. Então, o primeiro ano existe o que a gente chama de simbiose primária. É uma simbiose esperada, é uma simbiose celebrada, é uma simbiose natural. A partir dos 13 meses ali, ó, passou disso, você já consegue ver uma criança lutando pela sua autonomia. Eu quero, do meu jeito, eu que faço, eu dou conta. Se ela está no desenvolvimento funcional e saudável. Ela já está brigando. Gente, se você vê um bebê, às vezes de 8, 9 meses, no ambiente saudável, ele já quer fazer sozinho. Já. É o bebê que quer comer sozinho. É o bebê que quer colocar, que quer tirar. Sabe, com 1 ano, meu filho não deixava eu já fazer quase nada por ele. Sabe o que ele fazia? Sou sozinho, desse jeito. Que fofo. Tipo assim, a uva tava virada de jeito, ele não tava conseguindo pegar, porque mal tem pinça, né? Mal consegue fazer Aí eu virava pra ajudar. Ele desvirava. Pra poder virar sozinho. Sozinho. Gente, ele tinha meses, eu acho que ele tinha 9 meses. Sério? O que está acontecendo? O desejo de autonomia vai aparecendo. Vocês querem saber que eu já tive que ouvir de uma criança de 3 anos? Eu queria dormir na minha cama, mas a minha mãe precisa de mim. Graças a Deus ele falou isso na frente da mãe, para a mãe não ter desculpa, porque a desculpa que eu recebo dessa mãe é: não, meu filho não consegue dormir sozinho. Não, sabe a desculpa que eu ouço muito? O ar-condicionado. O ar-condicionado está no meu quarto, então tem que dormir comigo. Não, querido, tem que dormir com você porque está ocupando um lugar que não é da criança. Libera essa criança. 12 vezes sem juros no Ponto Frio, Magazine Luiza tem um ar-condicionado novo em casa. Não tem desculpa. Ó, vou botar link aqui para vocês comprarem com desconto. Ó, Fizemos não te aqui, pedi nada, Magazine por favor, Luiza. Nada. Então, são as desculpas que a gente dá. E a gente está falando aqui não só para mulher adulta que está se enxergando nesse padrão, mas para você já enxergar que você está fazendo isso com o seu filho. Porque é natural. A criança parentalizada parentaliza o filho. Sim. É o ciclo. As coisas se repetem. Então é interessante a gente trazer esse contraponto, porque às vezes você vai se enxergar nessa mãe, né? Que precisa do filho, que quer dormir com o filho, que quer ser cuidada pelo filho. Que esse amor do filho veio suprir o que eu não recebi na infância. E mesmo sendo poderosa, competente, uma profissional de destaque, você emocionalmente é frágil e endereça essa vulnerabilidade para a criança. E aí, então, às vezes até o casamento já acabou. Seu marido não deu conta de ter você aí tão poderosa. Aí a coisa acaba. É óbvio que uma relação ela se constrói pelos dois. A responsabilidade é mútua, que não é culpa sua.
Mas, de repente, você já está se vendo nessa situação que até o casamento não deu certo por conta dessa questão crítica que a gente está trazendo, e você está endereçando essa vulnerabilidade de suas necessidades emocionais para o seu filho, que agora virou seu grande companheiro, seu parceiro de vida, seu melhor amigo, com quem você divide os dias. É ele que representa os melhores momentos da sua vida. Olha que perigo. Exato. E a gente vê muito isso, né? A mulher divorciada, ainda tem filhos pequenos, projetando isso nos filhos, e aí segue o padrão para uma próxima geração, possivelmente uma próxima. E você tem hoje, se você está assistindo, você tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, né? Exatamente. Esse é um dos nossos objetivos aqui, trazer consciência, ampliar sua percepção em relação a você, sua história, sua infância, e o quanto isso define muito do que você vive hoje como adulta. Não tem como a gente achar que as coisas são independentes. O que aconteceu na infância acabou. Não acabou, está vivo dentro de nós. O tempo todo. Né? E a gente precisa reconhecer isso para poder fazer algumas mudanças. E você falou, né, agora, tem como reverter isso. Então, fala pra gente aqui, né, alguns caminhos práticos que essa mulher pode encontrar para voltar para si mesma, né, e ter uma reconexão com a criança ferida, né? Olha, assim, o caminho, assim, na minha opinião, você precisa de uma terapia. Porque aqui a gente pode dar diretrizes, mas a gente acompanha o dia a dia de uma pessoa por 6 meses, 1 ano, né? Todos os deslizes no caminho, que a gente anda 10 passos para frente, volta 3, e a gente vai... Difícil, é um processo. Não podemos dizer que é fácil. Se você puder buscar uma terapia, assim, é o essencial. Mas o que você pode fazer hoje, agora? Uma das coisas que eu gosto de dar é isso. O que você faz hoje, agora, aí onde você está? Com o que você tem. Com o que você tem agora, né? Eu colocaria uma foto sua, criança, perto de você. E todos os dias você vai amar essa criança. Você vai falar, eu te vejo, eu te amo, quem cuida de você sou eu. Eu amo essa frase, quem cuida de você sou eu. A partir de hoje, quem cuida de você sou eu. Tudo que você precisar, criança, sou eu a responsável. Eu e Deus. Eu e Deus. Deus Pai. Exatamente. Eu e Deus. Eu falo, a gente tem 2 necessidades básicas, não é comida e água. É Deus e eu. Deus e eu. Não no sentido de eu grande e egoísta, no sentido de eu preciso de mim. Sim. Eu preciso de alguém que me defenda e eu sou essa pessoa. Quem vai falar por mim? Eu vou falar por mim. Quem vai falar o que eu estou sentindo, o que eu preciso, né? E uma das coisas, um dos perigos, né, que as pessoas pensam assim, mas eu vou ser super independente, eu não preciso de ninguém. Não é essa a resposta. Não. Eu preciso de mim. Porque eu vou pedir ajuda quando eu preciso. E a minha ajuda, às vezes, é a Roberta, às vezes é a Verônica, às vezes é minha mãe, às vezes é meu marido, às vezes é minha terapeuta. Sim. Né? Que eu vejo regularmente. Adultos. Os adultos na minha vida. Exato, boa. Bem lembrado. Os adultos na minha vida vão ser esse ponto de apoio que eu preciso. Mas eu sou responsável por pedir essa ajuda. Eu sou responsável por dar voz a essa necessidade. Por entender o que eu preciso e buscar na prateleira certa, né? Porque muitas vezes, quando a gente ainda está na ilusão da criança, a gente acredita realmente que vai existir alguém que vem de fora, que vai resolver todas as minhas necessidades emocionais. Isso é uma fantasia. E na infância isso é verdade. Isso deveria ter sido. Na infância deveria ter sido. Exato. Agora, como adulta, eu vou escolher na prateleira certa, na hora certa, dependendo daquilo que eu estou precisando aqui. E nós somos seres relacionais, não tem como. E só eu me baixo, você vai viver sozinha. Sozinha. Isso aí é uma adaptação, né? Então, isso é uma reação. Nós somos... É um mecanismo de defesa, então não quero ninguém... Precisa, né? A gente precisa disso aqui, desse contato, né? Esse não preciso já é perigoso, já é um sinal. Então, o que a gente entende? Autonomia emocional. Qual é o meu objetivo? Autonomia emocional. Qual é o meu alvo? Autonomia emocional. Eu vou entender as minhas necessidades. Se o que vai suprir minhas necessidades está fora de mim, eu vou ter que falar, verbalizar e buscar essa ajuda. Se eu ligo para a Roberta não pode, eu vou ligar para a Verônica. Tá vendo? Ninguém cuida de mim. Querida, você vai falar com outra pessoa agora. Você vai se abandonar porque a primeira pessoa que você ligou está ocupada? Eu preciso de uma sessão de emergência com a minha terapeuta. Talvez eu possa amanhã. É isso. Então, o que você vai fazer hoje por você? Você vai ter que dar um jeito no seu hoje.
Entendeu? Exatamente. E se você se calar para suas necessidades, não vai vir, como o Roberto falou, não vai vir esse salvador Não. de fora que tem que interpretar, que tem que adivinhar suas necessidades. E quando a gente endereça isso para o marido, acreditando que é ele que vai conseguir, é ele que vai trazer. E eu não vou nem pedir, ele vai adivinhar. Ele vai ter uma bola de cristal e ele vai saber o que eu quero ganhar de presente. Não, querida, não vai. Pede. Não vai. Seja clara, específica. Exatamente. E eu acho... Agora vem o Natal, hein? Seja específica. Faça até por você. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, me dá o dinheiro, deixa que eu compro. Se for a melhor dinâmica para o casal, por que não? Se ela gosta, se pra ela tá bom, acho ótimo. Então, assim, realmente a gente não ficar... Refém demais, dependente. Porque as pessoas ficam também, ele não lembrou da minha data de casamento. Por que você não lembrou? Por que você não falou, hoje é nosso aniversário de casamento, tá bom? Me leva para jantar. Ou então não pode. Prepara o jantar, faz a surpresa, vai ficar esperando aí no outro dia. Já faz a reserva, manda. No outro dia, Mas isso tá com parece um bicão, fácil, mas né? é difícil, Assim, Pra chateada. Para quem é infantil emocionalmente, É isso muito difícil, é muito desafiador, Eu ainda na estou na verdade. expectativa. Mas a gente tá aqui propondo outras alternativas. Não, essa ideia da foto é muito séria, gente. Pega essa visão, isso é prático, isso é possível, isso é real. Coloca a foto da sua criança na sua mesa de trabalho. Ou na sua mesa de cabeceira. Todo dia olha para ela. Eu tenho a minha lá. Aliás, lembrei de algo aqui, Verônica. Vamos fazer um compromisso público aqui? O quê? De trazer as nossas fotos das nossas crianças para o nosso nossas estúdio. crianças, Elas têm que estar verdade, aqui, elas têm que estar aqui. bem-vindas. É, A criança é o nosso próprio sentir. é o nosso Então você próprio vai sentir. olhar para essa criança todo dia, você vai olhar, encontrar o olhar dela, você vai perceber ali as necessidades dela de amor, validação, pertencimento, e você vai dar. Você vai falar o que ela queria ouvir, você vai se fazer presente, você vai se abraçar. O recurso da foto, eu acho assim, fantástico. E para Fantástico. muitos é desafiador também, né? Para muitos é Falar. até difícil achar a foto. Achar a foto não tem. Não Então, tem memória da infância. Ih, gente, isso é perigoso. IA Mas aí tá dá outro episódio isso. Mas aí a IA tá aí para resolver. Pode ser que você peça, aí, né, a imagem, criança, faz criança. É verdade, a IA pode ajudar. Não tinha sabe pensado o que nisso. falar, abraça a foto, a imagem, né? Porque muitas vezes você vai... Eu só vejo fala você, isso, eu vejo você, eu cuido de você e eu tô aqui. Gente, isso mudou minha Sou vida. eu. É real. Né? Porque, assim, além de eu ter sido uma criança parentalizada, tudo isso que a gente falou aqui, eu ainda perdi meu pai aos 17 anos. Então, eu cronifiquei a expectativa de que ia chegar alguém. Eu fiquei esperando meu pai voltar muitos anos na fantasia de que era ele que ia me salvar. E a minha vida paralisou, gente, esperando o outro chegar a fazer acontecer. Então, assim, resgata logo essa criança aí. Vamos logo nesse caminho de volta, porque isso vai te ajudar muito. Quanto mais Reparentalização, rápido, cuidar da melhor. criança. Você volta para o seu lugar de filha e arruma alguém para cuidar da criança. Esse alguém é você. Né? E aí você vai... E esse exercício ele é tão poderoso que eu estava com um cliente, um homem, inclusive, que a gente faz essa tarefa com homens também, óbvio. E aquilo foi tão forte para ele, não conseguia tomar uma decisão. Não conseguia. Ele tava assim, não conseguia. Aí, 7 dias fazendo exercício, ele volta. E consegue, toma. se reconectou com ele. É encontrou. libertador. Estou decidido. Né? É libertador. Eu sei quem vai resolver esse problema sou eu e tal. Eu até fiquei assim. Uau. Que coisa linda. É muito bom, né? Porque a gente faz esse caminho de volta, a gente vai fazendo e vai fazendo as pazes, né? Vai sendo mais compassiva, né? Quando você aprende a ser a sua melhor amiga. Amém. Né? Sai do lugar de inimiga, né? Onde você só se aponta, onde você só fala Onde você coisas critica. muito cruéis sobre você. Mas quando eu te pergunto, né? Quando a gente pergunta, mas o que você falaria para uma amiga se estivesse passando pelo que você está passando? É totalmente diferente. Aí você é amorosa, e vem com um olhar compassiva, amoroso, generosa. né? E eu falo, então agora fala para você, como se você estivesse falando para essa amiga, porque é isso, é você e só você, não tem mais, né? Então, se você não consegue ser amorosa com você mesmo, como vai ser com o outro também, né? Porque a gente cobra muito e ao tempo todo se punindo, mas tem um caminho de volta que é maravilhoso, que é a reconexão com a criança, né? Fazer as pazes e se olhar num lugar muito lindo, né?
que sou eu. E Deus é Muito maravilhoso lindo. em tudo que faz, é perfeito. Exatamente. Eu sou obra-prima. Não Eu tem. só preciso ressignificar a forma que eu compreendi Só. meu valor a partir da experiência que eu tive com os meus do pais, outro. que ainda está muito viva dentro de mim. Eu preciso criar novas experiências com essa criança, com quem eu sou, né? E isso aqui você vai promover e você também vai poder contar com Deus Pai nesse caminho, Amém. que quer te abraçar, Que quer te quer. amparar, quer te amar e quer mostrar quem realmente você é nele. É isso. Ai, gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando O dia sobre isso inteiro. com a Raquel, a Verônica. Tem alguma Mas- mensagem final que você queira dar? Mas antes até da mensagem da Raquel, a gente vai pedir para que você curte, compartilhe, né? Ative o sininho para você receber as notificações de Manda todos para os suas episódios. amigas Manda para suas paralisadas. amigas. Pra Nós temos todo- muitas. Codependentes, pode mandar. Em amor. Em amor. Estamos todas aqui, gente. Todas, né? Lutando, né, por Lutando, essa é autonomia, isso. caminhando. Caminhando. É uma jornada que nunca cessa, É. né? Nunca. É para a vida. Muito obrigada, Raquel. Amamos você. Você A é muito mensagem. importante pra nós. Vou deixar uma mensagem, então. Eu quero te convidar, mulher, a você ser vulnerável, o mais vulnerável que você conseguir. Mas você acolhe essa vulnerabilidade. Não vai vir ninguém do lado de fora. É você que vai abraçar, é você que vai receber, é você que vai ouvir esse choro, é você que vai pegar no Verdade. colo. Então, seja vulnerável com você mesma. Encare as suas dores, a sua história, o que faltou para você. E receba esse choro dessa criança com um grande e caloroso abraço. Amém. Se você conseguir fazer isso, Amém. você já está no caminho de mudar a sua história. Amém. E se você puder, procura uma terapia. Eu acho que isso é um passo muito importante também para alguém poder olhar, né, ter esse olhar profissional ao seu lado. Bom, Amém. Muito obrigada. Foi maravilhoso. obrigada a Foi vocês. maravilhoso, gente. Nós queremos que esse episódio vai abençoar Muita muitas gente. e muitas mulheres e famílias. Muitas. Vai gerar cura, transformação, consciência, disrupção e mudanças geracionais. Amém. Né? Amém. Muito obrigada, Glória a Raquel. Deus. Você é necessária nessa geração. Nesse planeta. Te amamos muito. Você é muito importante para É. mim e para minha família. É. Nossa, meu marido ama a Raquel. É. Raquel, obrigada pelo que você fez pela minha esposa. Obrigada Um beijo, por tudo. gente. Até a próxima. Beijo, gente. Vencemos mais um.